Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 6 de fevereiro de 2025, e o nosso devocional diário está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Vamos lembrar que Pedro esteve na casa de Cornélio e ali os gentios se converteram. E quando os apóstolos e os irmãos ali na Judéia souberam disso, eles foram disputar com Pedro para saber o que era isso. Eles queriam saber o que tinha acontecido, como e por que ele tinha entrado na casa de homens incircuncisos e tinha comido com eles, conforme o versículo 3. É interessante que o versículo 2 vai dizer para nós que disputavam com ele os que eram da circuncisão. Para nós entendermos aqui, muitos ainda ali na igreja, a grande maioria na verdade, eram de judeus convertidos ao cristianismo. E esses ainda pensavam que para se tornar um cristão era necessário também se circuncidar, como era o ritual ali para se tornar um judeu. Essa disputa aconteceu ainda durante muito tempo na igreja, nós ainda vamos ver falar sobre isso em Atos dos Apóstolos, e esses que são da circuncisão causaram alguns problemas, algumas dificuldades. Eles faziam parte da igreja, mas ainda não tinham entendido a liberdade em relação a esses rituais judaicos que tanto consumiram e tiveram dificuldades e problemas e discussões na igreja que estava nascendo ali naquele momento. Então, ali Pedro é chamado para contar para eles, a igreja de Jerusalém quer um relatório sobre o que está acontecendo, e Pedro, ele vai contar tudo aquilo, e ele diz que tinha ainda 6 irmãos com ele. O versículo 12 diz: estes 6 irmãos foram comigo, e nós entramos na casa daquele homem, ou seja, de Cornélio, e ali Pedro relatou tudo o que aconteceu, como foi a logística da salvação, que o próprio Cornélio tinha recebido um anjo, avisado a ele que ele estaria indo, e o próprio Pedro também tinha tido uma visão, e ali ele saiu para obedecer a visão que ele tinha recebido ali do Senhor, aquilo que ele tinha recebido do Espírito Santo. E graças a Deus, o versículo 18 diz para nós que aqueles irmãos ali, ouvindo essas coisas, apaziguaram-se, glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Que bom que a igreja ali entendeu isso aqui, de que os gentios agora também faziam parte do povo de Deus. Eles tinham que compreender que o cronograma de Jesus, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, e que Jesus tinha dito antes, pregar o evangelho a toda a criatura, em todos os lugares, a todas as nações, precisava se cumprir. Mais abaixo aqui no relato do capítulo 11, nós vamos ver aqui algo também que foi muito, muito importante para o crescimento da igreja, a formação da igreja em Antioquia. E como ela se formou? Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, diz o versículo 19, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens síprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E o versículo 21 diz que a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Em Antioquia, um lugar onde a grande maioria das pessoas era gentia, os judeus estavam ali, na verdade, de passagem, ou alguns poucos moravam ali, o evangelho chega, e chega por causa daquela perseguição ainda. Lembra da perseguição depois da morte de Estevão? Aquilo ainda estava gerando frutos. O inimigo achou que iria parar a obra de Deus, parar o cristianismo perseguindo a igreja. Na verdade, foi o estopim para o crescimento vertiginoso ali em outras regiões do evangelho. É interessante que a fama dessas coisas também chegou ao ouvido da igreja de Jerusalém, a mesma igreja que tinha pedido contas, porque Pedro prestasse contas, agora também quer saber o que está acontecendo em Antioquia, e para isso eles vão enviar para lá Barnabé, diz o versículo de número 22. E ali, este aí tinha que ser o enviado mesmo, porque quando ele chega, ele vê a graça de Deus, ele se alegra, ele encoraja. A exortação aqui é encorajamento, tá? Para a gente entender que a palavra exortação é encorajamento. Exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Ele é um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé, e ali ele foi enviado àquela igreja, e ali ele fortaleceu os irmãos naquele momento. E é mais interessante ainda o que Barnabé vai fazer. Barnabé se lembra de Paulo, aquele lá de Tarso, Saulo, na verdade,
cidade aqui ainda era chamado de Saulo e Paulo. Nós vamos ver lá no capítulo 13 que Deus não transformou Saulo em um Paulo. Simplesmente Saulo é um nome em hebraico e Paulo é um nome em grego. Nada mais, nada menos que isso. Não houve uma transformação de nome, não é como Deus mudou o nome de Jacó para Israel, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, nada disso. Simplesmente é como Pedro e Cefas, por exemplo, que são palavras ditas em duas línguas diferentes. Mas aqui Barnabé sai atrás de Saulo e acha ele e conduz ele para Antioquia. Barnabé, ele já tinha cuidado de Paulo em algum momento ali em Jerusalém e agora ele se lembra dele, vai até Tarso, onde Paulo estava, e o traz para a igreja em Antioquia. E isso transforma toda a região, transforma toda a questão do evangelho sendo levado para os gentios. Eles ficaram ali em Antioquia um ano, se reuniram naquela igreja e tantos fizeram pela obra de Deus que ali pela primeira vez foram chamados de cristãos os que seguiam a Jesus Cristo. Os historiadores dizem que a questão de cristãos aqui é como se fosse uma forma pejorativa, irônica de se chamarem, mas é como nós nos chamamos até o dia de hoje. Então que nós lembremos, cristãos são pequenos cristos. Temos que ser cópias de Jesus e seguir ao Senhor, servindo a Ele com alegria e disposição. E ali o evangelho continuava a crescer. Então, aquelas coisas ali, o evangelho, as coisas que estavam acontecendo, sinais, maravilhas, continuaram acontecendo. E ali surgiu um homem chamado Ágabo. Ele falava, dava a entender pelo Espírito, diz aqui a palavra, que havia uma grande fome em todo mundo. E realmente isso aconteceu. Na época de Cláudio, o imperador Cláudio, acontece esse mal, diz o versículo número 28, e ali a igreja que estava crescendo determina mandar, cada um conforme que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, diz o versículo 29, e aquela igreja, a igreja de Antioquia, cheia de gentios, vai ajudar a igreja cheia de judeus, e para isso envia Barnabé e Saulo para estarem fazendo isso. Veja que a disposição do evangelho é em ajudar o próximo, em fazer aquilo que sempre esteve na igreja. Todos tinham tudo em comum, e se alguém tinha necessidade, quem podia, dava, e aqui continua a mesma coisa. A igreja na Judéia ia passar por fome, conforme Ágabo tinha predito ali, e a igreja de Antioquia recolhe alimentos ali para enviar para aquela igreja, para os abençoar, e Barnabé e Saulo vão partir para ali. Tudo um propósito de Deus, o plano eterno do Senhor está sendo cumprido, e ele continua assim, sendo cumprido na minha e na tua vida. Não esqueça de, antes de você sair, compartilhar, você curtir, você comentar, e se inscreva também no canal. Leve pelo menos mais um para estar se inscrevendo, para que nós possamos continuar levando essa palavra e sim, mais e mais pessoas sejam alcançadas. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.